Olá, perito. Se você está começando sua carreira agora, eu tenho certeza de que você já se perguntou como fazer uma petição de aceite, petição de declaração, entre outras. Se você está com essa dúvida, tenho certeza de que esse vídeo é para você. E eu estarei ensinando para vocês do absoluto zero como fazer uma petição jurídica para você utilizar no seu processo como perito, seja grafotécnico, documentoscópico, entre outros. Inicialmente, o que é que vocês têm que ter em mente quando forem peticionar? O seguinte: antes de mais nada, a quem você está direcionando essa petição? Você vai ter que saber o estado, o tribunal, a vara. E aí você vai se perguntar: qual vara? Essa vara é única, é mista, é vara civil, é vara criminal? Isso você já tem que ter em mente aqui no início, tá certo? Vamos lá. Outra coisa, assim que vocês forem direcionar, antes de 2015, é bem interessante eu esclarecer isso para vocês, porque antes de 2015, o direcionamento ele era realizado para o juiz de direito. Hoje em dia não é mais dessa forma. A gente utiliza a nomenclatura ao juízo, certo? Ao juízo, tá? Aqui vocês vão ter que observar no seu processo, vai lá no PJE ou qualquer outro sistema, lá em cima vai ter primeira vara civil. Vamos dar um exemplo aqui, vou trazer aqui para o meu estado. Primeira vara civil da comarca de Campina Grande, Paraíba, certo? Inicialmente é basicamente isso daqui, certo? Próximo passo. Vocês vão informar o número do processo, número. Mas vocês vão lá em cima do PJE, vai estar constando o número lá do processo. Copiam lá na aba, que é mais prático, e vocês vão informar. Certo? Vou colocar XXX aqui para agilizar. Aqui tem uma questão. Muitas partes, muitos peritos às vezes gostam de fazer a seguinte coisa, certo? Ele vai informar aqui autor. Eu particularmente não faço, mas para quem gosta. E réu. Aqui você vai informar parte autora do processo, parte ré do processo, certo? Também a gente pode utilizar a seguinte nomenclatura: o promovente, promovido, ou seu caso, promovida, tá certo? E agora vem para a parte da qualificação. É aqui onde você vai colocar todos os seus dados. Aqui eu vou informar os meus, uma questão mais prática, certo? Avel Carneiro Evaristo. Nacionalidade, que é até bom vocês saberem que isso aqui serve para qualquer documento. Nacionalidade, estado civil, vocês vão informar. Ou solteiro, solteira, ou unido estavelmente, se for o caso, casado, vai informar, certo? Profissão, aqui vocês vão informar: perito, grafotécnico ou qualquer outra área que vocês atuem. Tem que ser informar documentoscopista. Documentoscopista. E aqui vem outras informações. Velho, eu tenho um cadastro lá no Compeg. Você vai lá, informa o seu cadastro, se quiser informar nesse, não vou nem falar pseudo conselho de classe, né, mas porque a perícia grafotécnica ela não tem conselho de classe, mas assim, se quiser informar a título de complementação, às vezes pode ajudar até na nomeação, né? Aí você vai informar Compeg, número, escrita no Compeg, número XX, inscrita ou inscrito no CPF, número
Vai informar seu CPF, portador do RG, Registro Geral, ou qualquer outra nomenclatura que vocês preferirem. A sequência é essa. E eu acho mais, até visualmente melhor, mais prático quando a gente for observar. E agora vocês vão informar o endereço de vocês. Residente e domiciliado aí vocês vão informar avenida, rua, avenida. Eu vou informar também o bairro, número, CEP. Não esqueçam, o CEP o CEP, se brincar, é a parte mais importante dessa petição, certo? Beleza. Terminado de informar o seu endereço pessoal, certo? Vocês vão informar, se for o caso, o endereço do escritório, caso possuam. Aí vocês vão informar como o endereço profissional situado aí vocês vão informar avenida tal e completam o endereço. Se vocês quiserem, pode até informar o seguinte: local para recebimento de intimações. O Carneiro Brasileiro, portador do RG, residente domiciliado, com endereço profissional local para recebimento de intimações e outras comunicações. Vem perante alguns advogados utilizam a nomenclatura douto juiz. Eu confesso que não, eu entendo equivocada, mas vamos utilizar o seguinte: esse juízo. Retirem a expressão juiz. Não existe mais expressão juiz, apesar de que a gente sabe que quem vai analisar vai ser um juiz. Mas vocês devem utilizar sempre essa nomenclatura juízo, porque assim deixa mais imparcial, certo? Vem perante esse juízo informar que aceita a nomeação para atuar no processo, que é basicamente a parte inicial. Na qualidade, vocês podem até complementar, na qualidade de perito judicial, vou informar a Grafotec, que é minha área, Grafotec. Eu vou utilizar uma colinha aqui para a gente fundamentar o artigo que fala sobre a nomeação, certo? Na qualidade de perito judicial, Grafotec. Aqui. Nos termos do artigo 465 do CPC. Vocês não são da área do direito, significa Código de Processo Civil. Vocês vão ver que a parte principal já foi feita, certo? Aí o que eu costumo fazer? Quando eu vou atuar essa aqui é basicamente a parte do aceite. O que é que vocês podem fazer nessa próxima parte? Eu costumo informar o seguinte: compulsando os autos, porque assim, eu já aceitei. Se eu aceitei, aí agora vamos informar o que é que necessita para que a gente possa dar andamento a esse processo. Compulsando os autos, eu sempre informo isso. Verifico que o contrato apresentado pelo promovido não se encontra em qualidade adequada. Se encontra em qualidade adequada, você vai informar que está em qualidade adequada. Mas assim, o importante é vocês sempre lembrarem. Informem
Informem isso porque facilita muito. E o juiz já fica ciente de que o contrato tá adequado para que você possa analisar. Certo? Compulsando os autos, verifico que o contrato apresentado pelo promovido não se encontra em qualidade adequada. Certo? Em razão disso, se faz necessário sua apresentação. Sua apresentação. Aí fica muito ao critério do perito. Digitalizado em qualidade de no mínimo 600 dpi e colorido. Ou se vocês perceberem que é um contrato mais complexo, e para mim tem de ser sempre a regra, a apresentação do contrato físico. Se faz necessário sua apresentação digitalizada em qualidade de no mínimo 600 dpi e colorido, é que vocês podem e ou o contrato original físico informou ao juiz. Beleza. O que é que vocês vão ver também? Os padrões apresentados, eles estão totalmente de acordo. Você viu que eles estão numa qualidade excelente. Dá para analisar alguns pontos, dá para analisar todos. Estão perfeitinhos. Se estiverem perfeitos, você vai informar que está na qualidade adequada também. Que basicamente o que se falta aqui é basicamente o contrato. Os demais padrões estão ok, mas vamos informar o juiz. Analisando também os padrões de assinaturas apresentados com a inicial, com a petição inicial. Com a petição inicial, percebi que eles se encontram em qualidade adequada. Mas, Ravel, no meu caso, eu tô com um processo, fui nomeado, mas eu vi que os padrões não estão em qualidade adequada. Faço o requerimento aqui. Também, analisando também os padrões de assinatura apresentados com a petição, percebi que eles não se encontram em qualidade adequada. E aqui eu particularmente gosto de fazer o seguinte: sempre que não se encontra em qualidade adequada, eu deixo em vermelho e eu negrito. Eles não se encontram em qualidade adequada. Sendo necessário, da mesma forma com o contrato. Sendo necessário, eu vou inclusive até copiar daqui. Sua apresentação sua apresentação, se necessário, apresentação dos seguintes documentos. É que vocês vão informar quais são os documentos. Normalmente o que a gente mais vê: procuração, declaração de hipossuficiência, declaração de pobreza e o RG. Normalmente estão em baixa qualidade. O RG. E aqui vocês podem até informar: procuração, doc, ID tal. Você vai informar o ID do documento, a identificação do documento dentro dos autos. Aí vai estar lá o ID, vocês vão informar, copia lá no processo e cola aqui. Declaração de hipossuficiência da mesma forma. Copia e cola aqui. Qual o ID, RG, mesma forma. E aqui você vai informar todos em qualidade, todos digitalizados em qualidade de 1600 dpi e colorido. Se você perceber que a parte está com uma certa dificuldade de apresentar esses documentos, pede que eles apresentem o documento original e ou o documento ou os documentos
originais físicos. Eu particularmente não gosto de pedir nenhum documento original físico desses aqui. Terminada essa parte, eu julgo a parte mais importante, você relatar tudo que aconteceu no processo, tudo que necessita. Se você perceber também que tem uma outra peculiaridade, e aqui eu vou até acrescentar para vocês, que normalmente acontece também. A parte, ela ainda não recolheu os honorários. Se ela não recolheu também, você vai informar. Esclarece que o promovido ainda não recolheu os honorários periciais. Em razão disso, deixa de designar a priori data para colheita de assinaturas. Ou se você quiser informar que vai colher, já vai designar data para colheitas, você pode. Você já designa e fica aguardando a confecção do laudo, deixa condicionada a confecção do laudo ao recolhimento dos honorários e da apresentação dos demais documentos, certo? Fica muito a critério do perito aí. Bom, que agora vamos para as partes a gente vai abrir um tópico aqui, a parte dos requerimentos, certo? Dos requerimentos. Isso aqui é padrão em quase todas as petições. Dito isso, pugna seja. Aqui vocês vão fazer os requerimentos. Determinado pelo juízo a intimação das partes. Se você quiser fazer algo mais específico, intimação do promovido para apresentar o contrato de ID, vai citar o ID do processo, o ID do documento que está juntado lá dentro do processo, vai ver a informação. O contrato, se você quiser deixar até mais claro, o contrato de número tal, datado de tal. Eu confesso que eu prefiro citar o ID porque o banco, quando ele tomar conhecimento, ele já vai direto no documento, já fica até mais fácil para ele. Determinado pelo juiz a intimação do promovido para apresentar o contrato de ID, tá, vou xxx. E aqui você vai repetir todos os dados lá de cima. No mínimo, aqui, digitalizado em qualidade de no mínimo 600 dpi e colorido. Ou contrato físico, original físico. Próximo requerimento, o que é que a gente pode fazer? Mesma coisa daqui, se quiser até copiar, que seja determinado pelo juiz a intimação do, no caso agora, o promovente ou da promovente, vai depender do seu caso, da promovente, para apresentar o contrato. Não vai ser mais o contrato, e vai ser, você vai citar todos aqueles documentos. A procuração, vou até copiar daqui pra gente deixar mais prático. Apresentar procuração de ID tal, declaração de hipossuficiência, todos em qualidade de 600. E aqui você pode até complementar informando o seguinte: se você entender que esses documentos eles são imprescindíveis, você não pode abrir mão desses documentos para analisar o processo, você vai informar. São imprescindíveis. Esclarece, eu gosto de informar. Esclarece que são imprescindíveis para o deslinde da causa ou para a elaboração do laudo. Você vai sempre informar isso. Por quê? Você pode entender, vai depender muito da análise do perito. Tem perito que vai necessitar apenas da colheita de assinaturas, para ele já é suficiente, mas tem peritos que ele vai querer uma quantidade maior. Colheita de assinaturas, procuração, aviso de recebimento de um outro processo, uma prova emprestada de outro, e assim sucessivamente. Vai depender muito da análise do perito que ele vai necessitar. Beleza. Primeiro requerimento foi realizado que seja determinada a intimação do promovido para apresentar o contrato. Promovente apresentar
Se você quiser, inclusive aqui, dá até para fazer o seguinte. Se for um contrato muito antigo, vamos fazer até no outro... Vou abrir outro requerimento. A gente informa que o contrato... Vamos levar em consideração que o contrato ele seria de 2015. A gente está em 2022, ou seja, já tem querendo ou não, existe um lapso temporal longo de 2015 para 2002, ou seja, pode ser que os padrões utilizados hoje, colhidos hoje, não sejam mais adequados ao da época. O que é que a gente faz? A gente vai requerer que a parte promovente ela apresente outros padrões, outros documentos autênticos do período. A doutrina de falsidade de documentoscopia de Delpic, ele vai informar que o prazo das assinaturas tem de ser 2 anos anteriores à assinatura questionada ou 2 anos posteriores. O que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e informar que a parte seja intimada. Eu vou até informar aqui. E ser determinado pelo juiz a intimação da promovente para apresentar outros documentos autênticos que contenham assinaturas da promovente, vou informar aqui da pericianda ou periciando, promovente periciando. Beleza, é que você vai informar do período, levando em consideração que o contrato seria de 2015, hipoteticamente, do período de 2013 até 2017, devendo ser digitalizados, aqueles mesmos padrões assim informado, 600 dpi e colorido, digitalizados em 600 dpi e colorido. Beleza. Qual é o próximo requerimento? Vi que no meu processo não tem o recolhimento de honorário. Vou informar aqui que seja determinada a intimação do promovido para a recolher os honorários periciais. Isso aqui é até bom explicar para vocês o seguinte: há casos que o juiz, ele na própria decisão, ele já arbitra os honorários. Eu acho que é 90% dos processos, o juiz já arbitra os honorários. Se for o caso de não arbitrar, aí aqui você vai, nessa tua petição, você vai ter que fazer a sua proposta de honorários aqui. Aí aqui já vai ser outro procedimento. Mas assim, o importante é que vocês entendam a lógica dessa petição. Se for o caso de proposta de honorários, vamos voltar aqui um pouco. Vocês poderiam até inclusive abrir um tópico aqui no meio. Em relação a proposta de honorários determinada pelo juiz, ou pelo juiz, que é melhor, pelo juízo, este perito entende ser o valor entende que o valor de vamos um valor hipotético, entende que o valor de 5 mil reais se adequa ao caso dos autos. Isso porque aqui um exemplo, tá? Não todos os casos vai ser dessa maneira a cobrança. Isso porque 5 mil se adequa ao caso dos autos. Isso porque a hora técnica do perito custa 500 500
reais e ele demandará e necessitará para entrega do laudo, necessitará para entrega do laudo de 10 horas de trabalho. O que você justifica? Com 10 horas de quê? Vai ser utilizado porque analisou bibliografias. Existem várias formas de precificar os seus honorários. Mas assim, não vamos fugir do objeto do vídeo. Pronto. Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Determinar a intimação do promovido a recolher os honorários periciais. Aqui, honorários periciais, no importe de 5.000, conforme proposta de honorários. Beleza. Outro requerimento que eu gosto de fazer sempre é que seja deferida a habilitação do perito na qualidade de terceiro interessado. No processo. Por que eu faço esse requerimento? Porque quando você está habilitado na qualidade de terceiro interessado, você consegue ter acesso a todo o processo na íntegra, sem necessitar de envio de cópia de processo. Você consegue ter acesso total àquele processo. Consegue juntar petições, você consegue fazer tudo. Inclusive, você consegue ser intimado pelo próprio sistema, se for o caso do PJE. Tá certo? Então, esse aqui é um requerimento totalmente indispensável. Vocês vão ter sempre que fazer esse requerimento, caso o servidor nem o juiz já tenha deferido essa habilitação. Certo? E aqui, eu gosto de fazer o seguinte, nesse momento. Terminar todos os requerimentos, o que é que vocês vão informar? Após cumprimento de todos os requerimentos acima formulados, esse perito iniciará a elaboração do laudo. Aqui você pode esclarecer quais são os requerimentos que foram formulados. Para mais específico. Após cumprimento de todos os requerimentos assim formulados, esse perito iniciará a elaboração do laudo. E aqui, se for o caso, vocês podem até requerer o seguinte, eu não sei como é que é na comarca de vocês. Vocês vão requerer a renovação do prazo. Para entrega do laudo. Aqui o juiz determina 15 dias. A lei diz que é 30, mas fica aquele impasse, 15 dias, 30 dias, porque o juiz ele quer cumprir prazo. Ele quer que chegue o fim do ano, ele bata as metas do CNJ, tá certo? Então, às vezes, vem 15 dias. E esses 15 dias, às vezes, você tem que requerer que ele inicie a contar do cumprimento de todos esses requisitos. Porque se começar a contar antes, como é que você vai elaborar o laudo sem ter todos os documentos necessários? Ou seja, você tem que requerer a renovação desse prazo. Se for o caso, você vai, dependendo do caso que você vê, você vai ver se necessita ou não. Às vezes o juiz já deixa condicionado a apresentação de todos os documentos. Mas se ele não fizer, faça o requerimento. Ou deixa pelo menos consignado aqui embaixo. Após cumprimento de todos os requisitos assim formulados, esse perito iniciará a elaboração do laudo. Esclarece, ou se for o caso, por fim, e não menos importante, pugna pela renovação do prazo para elaboração do laudo a contar da data que as partes apresentaram todos os documentos indispensáveis.
Terminado isso daqui, não tem mais segredo. Nestes termos, pede e espera diferimento. Aqui coloco o município, eu estou em Campina Grande, vou informar. Campina Grande, Paraíba, dia 4 de novembro de 2022. Beleza. Aqui no meu, você vai informar o nome de vocês, Ravel Carneiro Evaristo. Se você não tem muita aptidão com o Word, só vir aqui em cima. Centralizar. Tá nessa função aqui. Perito grafotécnico. Informar. Assinado eletronicamente. Beleza, terminado isso daqui, sua petição tá pronta. O que é que você vai fazer? Rever, ver se tá tudo ok, se tá tudo certinho. Separa todos os certificados, toda a sua formação, todo documento que comprova a sua formação, currículo, tudo. Sem falar em currículo, outra coisa que eu costumo até informar aqui em cima, bem lembrado, nessa parte, perito grafotécnico, um PEG, eu costumo informar aqui, currículo Lattes, aí eu coloco o link, o meu eu não tenho aqui fácil, mas vocês vão informar o currículo Lattes de vocês aqui. Fica mais prático porque o juiz clicou aqui no link, as partes clicam no link, já vai para o site do Lattes e já tem acesso a tudo sobre a sua carreira acadêmica. Já sabe de tudo, se você tem aptidão para aquela área ou não. Mas não esqueça, isso aqui é só um complemento, mas é bom informar, tá certo? Terminou aqui, gerou o arquivo, salvar como PDF. Salvar como PDF. Essa aqui vou informar com petição de aceito. Petição de aceito. Salvou como PDF e tá terminado. Bom, meus amigos, esse era o vídeo que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal. Curta, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.